Olá, eu sou a Mônica e hoje eu trago mais um vídeo para o nosso estudo bíblico. Lembrando que esses vídeos são diários, sempre aos domingos. E durante a semana tem um vídeo, 5 de rios, com uma reflexão, tipo devocional, tá bom? Hoje eu vou discorrer um pouco sobre Levítico 13 e 18, dar uma pinceladinha sobre as disposições do texto mosaico. Aqui a gente vai ver a questão da tratativa em relação à lepra, que se a gente for olhar e pensar naquele período, era uma doença considerada mortal, e ali Deus estabelece regras, critérios para como tratar o leproso. Lembrando que o sacerdote ele sempre tinha um papel, meio como de um médico, então cabia a ele analisar, olhar, fazer a consulta naquela pessoa, olhar seus ferimentos, os sinais da lepra, para decidir se ele era leproso ou não, considerado puro ou impuro, para congregar entre a congregação. O leproso ele era segregado a cidades, locais específicos, inclusive a sua casa era abandonada por causa mesmo da contaminação e da incapacidade de cura da lepra. Deus também, nesse texto, ele dispõe sobre várias outras coisas, e a questão sobre a proibição de comer a carne, ou melhor, consumir o sangue de um animal. E aí a gente vai lembrar que o papel do sangue, naquele período, e Deus ele dispõe sobre isso, que no sangue há vida, né? O fator vital de vida. Então, por isso, não deveria ser consumido. Aí vamos lembrar lá de Adão, quando na queda do homem, ele e Eva pecaram, se rebelaram contra Deus, e eles fizeram vestes de figueiras para ser. Mas aquilo ali não foi aceito diante de Deus. E aí a Bíblia fala que Deus ele colocou vestes de animais sobre aquele casal. Então, a roupa, aquela roupa de pele de animais, ela tinha um caráter também sacrificial. Com o derramamento do sangue daquele bicho, haveria expiação, perdão dos pecados. Deus ele também estabelece e discorre sobre casamentos ilícitos, que aí a gente já sabe que é o pai com a mãe, o filho não tirar, mostrar no nudez do pai, da mãe, ter um respeito para com esses. E aí a gente vai ver a disposição anterior lá, com o nosso patriarca Noé, quando Noé ele se embriaga, fica desnudo, e seu filho menor mostra, diz aos seus irmãos que o seu pai está nu, e seus dois irmãos com zelo vão com a capa de costas de cobre o pai, né? O respeito, a submissão. E quando Noé sabe daquilo, ele amaldiçoa esse filho e abençoa os outros dois, né? Antes eu achava muito complexo entender isso, o porquê dessa severidade de Noé em relação ao seu filho menor, mas aí a gente vai pensar naquele mandamento de honrar pai e mãe. E hoje eu vejo de forma mais clara essa disposição, porque se você não teme quem está próximo, se você não tem respeito e não se submete à autoridade que está diretamente ligada a você, como é que você vai respeitar a Deus? Também sobre uniões em relação a tia, a cunhados, são uniões de casamentos ilícitos que Deus não aceita. Moisés ele também fala sobre uniões abomináveis. E aí, para essas, ainda há uma severidade maior. O homem olhar para a mulher alheia, ou seja, cobiçar a mulher do seu amigo, o adultério, a, o homem e a mulher manter relações sexuais com bichos, a gente sabe que, infelizmente, essa prática existe, é uma prática no Brasil proibida,
mas algumas pessoas fazem. Lá fora existem, eu acho, com abertura maior, como países da Índia, por exemplo, em que às vezes acontece daquela pessoa venerar um animal e manter uma relação mesmo com aquele bicho, como se aquele ser ele pudesse ser um ser humano. Eu lembro que há muitos anos atrás, na igreja, e vi um missionário falando de um homem que vivia 30 e poucos anos casado com um chimpanzé. E ele mantinha relações com aquele animal. E dizia que era a reencarnação da sua antiga esposa, né? Uma coisa totalmente repugnante, inconcebível, mas a gente sabe que acontece. Então Deus ele assevera que esse tipo de prática não pode ser aceita no meio do seu povo, inclusive a adoração a Moloque. Moloque, as religiões que veneravam Moloque, elas tinham uma prática muito sacrificial dos pais fazendo um holocausto em relação aos seus filhos, oferecendo os filhos como holocausto vivo, né? Então Deus repugna totalmente isso. Esse texto de Levítico ele vai por questões tanto simples como mais severas para mostrar a proibição, o cuidado de Deus para com o homem e mostrando que nem tudo aquilo que o homem tentar pensar em fazer ele tem essa liberdade. Né? Quem quiser comentar, fica à vontade. E se você quiser me apoiar, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que gosta de conteúdo da fé. Assim eu crescerei na plataforma. Graça e paz. Bom dia.